Olá, bem-vindas e bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vou responder e comentar algumas questões do quinto simulado do Sistema Aridissar deste ano de 2022. Hoje eu tentei ampliar o leque de conteúdos com questões sobre ondulatória, movimento harmônico simples, o MHS, terapia gênica, estequiometria, logaritmo e função trigonométrica. Mas antes de partirmos para as questões, eu gostaria de pedir novamente que você se inscrevesse aqui no canal para me ajudar, para impulsionar o canal e fazer com que os vídeos cheguem a muito mais pessoas, tá bom? Vamos para as questões. Então a primeira questão é essa de número 91. É uma questão de interferência, de ondas, no caso aqui ondas sonoras. E diz-lhe a questão: duas fontes sonoras de mesma potência são colocadas em duas posições distintas e emitem sons de mesma intensidade, mesmo comprimento e mesma fase. O esquema a seguir representa de forma simplificada as cristas das ondas, que são as linhas contínuas, as linhas cheias, e os vales, que são as linhas pontilhadas ou tracejadas, e os pontos de interferência, aqueles locais onde as ondas se encontram. Considerando os pontos de interferência apresentados no esquema, a intensidade sonora máxima, ou melhor, a intensidade sonora é máxima em. Então, para que a onda tenha mais energia, é necessário que, no caso aqui, tenha uma interferência construtiva, ou seja, a sobreposição de duas cristas ou de dois vales. Então, a gente vai ter que procurar onde duas linhas tracejadas se encontram e onde duas linhas cheias, ou contínuas se encontram, certo? Então a gente já poderia considerar aqui alguns pontos. O ponto 3, a gente tem duas linhas contínuas se encontrando. O ponto 1, o ponto 5, o ponto 6, penso que só esses. Só que aí tem um detalhe aqui no final, já no comando, que diz assim: em quais pontos a intensidade sonora é máxima. Ora, se essas duas fontes liberam ondas, digamos assim, produzem ondas de mesma energia, de mesma intensidade, mesmo comprimento e mesma fase, a gente há de convir que quanto mais próximo da fonte sonora, maior a intensidade do som. Imaginemos aí uma ambulância, quanto mais próximo você tiver da ambulância, mais intenso será aquele som. Então, nesse caso, a gente vai procurar pontos que estejam na intersecção de duas linhas contínuas ou de duas linhas pontilhadas, mas que estejam mais próximos das fontes sonoras. Então, nesse caso, seria o ponto 1 e o ponto 5. Ok? Portanto, letra B. Agora é a questão número 94, uma questão que envolve aqui um sistema de molas ou coisa do tipo. Vamos ler depois. Partiremos para a resolução. Diz lá: para determinar o período de oscilação de um sistema massa-mola, uma mola ideal é fixada no teto de um laboratório, conforme representado na figura. Em seguida, um cilindro de massa igual a 2 kg é preso à extremidade inferior da mola e, após ser liberado da posição A, atinge a posição de equilíbrio. Importante demais quando a questão de física faz referência à posição de equilíbrio, a gente já sabe que vai ter que igualar algumas grandezas, devido à força restauradora. A mola então sofre uma deformação de 10 centímetros até atingir a posição A', e o sistema passa a oscilar em movimento harmônico simples. Então, o peso, a massa, estava ligado à mola, ele foi solto e ele ficou num movimento harmônico de oscilação. Tudo bem? Considere que a aceleração da gravidade no local é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que π é igual a 3 e que não há forças dissipativas atuando no sistema. O período de oscilação do sistema massa-mola em segundo é igual a... Então, essa é uma questão que exige do candidato a memorização de uma fórmula em especial, porque do contrário fica muito difícil. Mas o que a gente já consegue
prevê que a gente vai ter que igualar, né, algumas forças aí, já que se diz que o sistema atinge um ponto de equilíbrio. E provavelmente essas forças serão a força peso, né, para baixo no caso, e a força elástica para cima, para que se mantenha numa posição de equilíbrio. Tá certo? Vamos para a parte prática da questão. Veja, nessa questão tentei reproduzir mais ou menos o sistema como está lá, tá certo? Tem uma parte muito importante lá que eu destaquei, que é que o sistema está em equilíbrio. Portanto, a força resultante, nesse caso, é igual a zero. Para estar em equilíbrio, essa força elástica, né, está, né, equilibrada, digamos assim, com a força peso. Então a gente vai equacionar isso aqui, certo? A força elástica, a gente tem que lembrar que a fórmula é Kx, né? K é a constante e X é a delogação da mola. E a força peso, mg. Então a gente vai tentar identificar qual é essa constante que não foi dada, porque a gente vai precisar dessa constante para aplicar numa outra fórmula lá do MHS, tá certo? Eu vou apenas, né, reorganizar aqui os dados. A constante é mg sobre x, ok? A gente tem esses valores aqui que a questão, né, forneceu. Ele diz lá, né, que o bloco tem 2 kg, a gravidade é de 10 e a deformação da mola foi de 10 centímetros, né? Eu vou chamar de 0,1 metro, ok? 20 dividido por 0,1 dá 200. No caso, Newton por quilograma, né? Essa aqui é o valor da constante da mola. E agora, né, como eu falei, é preciso lembrar de uma fórmula lá do período de oscilação. No caso aqui seria da mola, né? Que é o período é igual a 2π vezes a raiz de mk. Essa fórmula precisa ser memorizada, tá certo? Esse K é a constante da mola que a gente não tinha e que foi buscar, tá certo? E agora é basicamente substituição. O período, o π na questão disse que deve ser considerado como sendo 3, né? A raiz, a massa, 2 kg, a constante, 200 que a gente encontrou aqui, né? Ok? O π vai ser igual a 6 raiz de 2 sobre 200. Quer dizer que 6 vai ser igual a raiz de 1 sobre 100. Eu somente simplifiquei isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 100 vezes raiz de 1 sobre raiz de 100. 6 vezes raiz de 1 é 1, 6. E raiz de 100 é 10. Portanto, o período de elongação da mola vai ser de 0,6 segundos. Isso é encontrado na letra B. Questão 102. Pesquisas realizadas no Brasil e no mundo apontam a terapia gênica como mais uma esperança de tratamento para pacientes com doenças hematológicas. O procedimento realiza uma recombinação genética, introduzindo genes sadios na corrente sanguínea, tratando enfermidades como a doença falciforme. Um risco que precisa ser continuamente estudado nesse tipo de terapia é o que se refere a... E aí a gente vai ter que lembrar que a terapia gênica é um tipo de técnica que consiste em introduzir genes sadios ou saudáveis, né, numa célula para tentar corrigir genes causadores de doenças, por exemplo. Isso por meio de uma tecnologia chamada DNA recombinante. Geralmente, esses genes são introduzidos via vetores, que podem ser vírus ou lipídios, enfim. O que acontece? Apesar dessa técnica, né, estar sendo aprimorada cada vez mais, é possível que a introdução, sobretudo quando se trata, né, de usar vírus como vetor, provoque uma resposta imunológica do organismo que está recebendo aqueles genes. Então, o vetor usado para introduzir esses genes pode gerar, né, uma resposta de defesa do organismo e que isso pode trazer eventuais complicações para o paciente, tá certo? Mas vamos para as alternativas. Letra A,
né? O risco precisa ser continuamente estudado nesse tipo de terapia é o que se refere à interferência na formação das subunidades do RNA ribossômico. Não, essa técnica gera uma modificação no genoma, mas acaba não interferindo na formação das subunidades do RNA ribossômico. Letra B. Possibilidade de ocorrência de reações imunitárias, exatamente, é aquilo que a gente, né, destacou há pouco. Letra C. Inibição das enzimas de reparo do DNA, não. Nesse caso, a terapia gênica, né, não gera essa inibição enzimática no sistema de reparo do DNA. Letra D. Patogenicidade dos vetores lipídicos empregados. O lipídio pode ser utilizado como um vetor, né, de introdução desses genes, mas o problema, né, o risco acontece apenas quando os vírus são usados como vetores, tá certo? Geraria, né, patologia, digamos assim. E letra E, redução da variabilidade genética dos pacientes. Não, a terapia gênica promove alterações pontuais, digamos assim, no genoma, mas isso não provoca uma redução da variabilidade genética nos pacientes, tá certo? Portanto, a letra B, possibilidade de ocorrência de reações imunitárias é a resposta. Vamos agora para uma questão da famigerada estequiometria. E a gente vai ver que, via de regra, essas questões são simples, são mais simples do que a gente visualiza ou que a nossa indisposição para esse assunto gera, tá certo? Questão 126. O processo de obtenção do ferro metálico a partir da hematita constituída por 70%, né, de Fe2O3, envolve várias etapas termoquímicas. O monóxido de carbono é empregado como agente redutor. Todo o processo pode ser representado simplificadamente pelas duas equações não balanceadas representadas acima. Então, nesse primeiro trecho, você já tem que destacar duas coisas super importantes. 70%, né, de óxido férrico ou ferroso, não lembro bem exatamente, e o fato de as equações não estarem balanceadas, tá certo? E aqui ele traz, né, as duas equações e diz: considere as massas molares do carbono igual a 12 e desse óxido aqui igual a 160. Então já facilita a nossa vida, no sentido de a gente não ter que gastar energia para calcular, né? Qual é a massa de carvão em quilograma necessário para converter uma tonelada de hematita em ferro metálico, supondo que o processo tem rendimento total, tá certo? Então, com 100% de rendimento. Então, nessa questão, a primeira coisa que é preciso ser feita é balancear essa equação e depois analisar quais são as duas substâncias que se envolverão nos cálculos que a gente precisa fazer, tá certo? Vamos ver como fica. Bem, a questão informou que essa equação não está balanceada. Então, a primeira e mais relevante coisa que a gente precisa fazer é balancear essa equação, tá certo? E aí existem algumas regras para esse balanceamento. Geralmente eu sigo um bizu chamado a regra do macho, que você vai começar a manipular inicialmente os índices estequiométricos dos metais, seguido pelos ametais, vem carbono, hidrogênio e oxigênio nessa sequência, tá certo? Então vamos começar aqui pelos metais, né? Aqui a gente tem o ferro, né? Uma molécula dessa substância aqui. Aqui a gente tem 2 átomos de ferro e aqui só um, então vou ter que colocar um 2, tá certo? Não tem metais, mas agora a gente tem a questão do carbono. E aqui eu posso escolher, como eles estão, né, equivalentes, eu posso escolher qualquer número desde que sejam iguais, esse e esse. Se eu deixar 1, o carbono fica balanceado, mas eu vou ter dificuldade, eu não vou conseguir balancear a quantidade de oxigênio, ok? Então eu vou colocar o valor 3. 3 aqui e 3 aqui. Se eu faço isso, veja, aqui eu já tenho 3 oxigênio, com mais 3, 6. E aqui 3 vezes 2, 6 oxigênio. Então eu consegui balancear a equação de baixo. A de cima, da mesma forma. Eu posso manter 1 e 1, só que eu não vou conseguir alterar o valor do oxigênio. Então eu vou usar aqui o valor 3 e aqui o valor
3. O oxigênio agora continua, no caso, desbalanceado. Só que aqui eu tenho 3 átomos de oxigênio e aqui eu tenho 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o 3 sobre 2. Agora eu vou tentar identificar qual é a equação global. Tudo bem? A ideia é cancelar elementos que sejam iguais, mas que estejam em lados opostos, né, da equação. Eu posso cancelar o 3CO com 3CO e o resto é apenas repetição. Tudo bem? Para efeito, né, de balanço estequiométrico, né, o que a questão exige é qual é a quantidade dessa substância, ou melhor, qual a quantidade de carbono, né, ou de carvão eu vou precisar queimar, digamos assim, para produzir essa substância. Então, no cálculo estequiométrico eu vou considerar apenas essas duas substâncias. Agora, no início da questão, né, o elaborador dizia que 70% da hematita é formado por isso. Então, se eu tenho 1 tonelada de hematita e 70% é formado por isso, eu vou ter 1 tonelada, 700 quilos do óxido de ferro. Tranquilo, gente? Ok? E agora é fazer, né, o cálculo estequiométrico propriamente dito. Eu vou utilizar apenas essas duas substâncias e esses índices. Então, eu tenho que 1 mol de Fe2O3 reage, né, com 3 mols de carbono. Beleza? 1 mol de Fe2O3, né, tem 160 gramas, né, que ele dá na questão. Então, posso até dizer assim, 160 gramas por mol. Vai reagir com 3. O carbono tem 12 gramas por mol. Para produzir 700 quilos dessa substância, quantos quilos de carbono eu preciso? Tudo bem? Eu vou cortar aqui com aqui, certo? Eu posso cortar um 0 com 0. Eu vou ter que 16x vai ser igual a 3 vezes 70. Tudo bem? Fazendo um cálculo mais rápido aqui, para não tomar tanto tempo, isso vai dar 157,5 quilogramas de carbono. Tudo bem? Isso vai estar na letra D. Questão agora de matemática de número 140, uma questão sobre logaritmo. Questão que assusta à primeira vista, mas se você dominar as propriedades básicas dos logaritmos, você consegue resolver com uma certa tranquilidade. Mas o logaritmo, assim como estequiometria, é um assunto em que as pessoas, de partida, já abandonam. Porque acham que não vão saber, coisa do tipo, tá certo? Diz lá, o pH de uma solução, questão de 140. O pH de uma solução indica o teor de íons hidrônio, H3 ou mais, presentes no meio. Esse teor determina se a solução analisada apresenta caráter ácido, básico ou neutro. Para realizar os cálculos envolvendo o pH de uma solução, pode-se utilizar a seguinte equação logarítmica, em que H3 ou mais representa a concentração de hidrônio em mols por litro. A equação logarítmica seria pH é igual a menos log de H3 ou mais. Considere uma solução cuja concentração de hidrônio seja equivalente a 9 vezes 10 a quarta mol por litro e utilize 0,48 como aproximação para o log de 3. Nessas condições, o pH aproximado dessa solução é... Vocês vão ver como uma questão, se você dominar as propriedades logarítmicas, você consegue sair tranquilo. Vamos lá. Uma questão agora de logaritmo, como eu disse, é uma questão, se você conhecer algumas das propriedades, você resolve com certa tranquilidade, tá certo? Então, deixa eu me focar aqui. Então, vamos lá. Ele disse que a concentração do hidrônio é de 9 vezes 10 a menos 4, não é isso? Então, vamos lá. O pH vai ser igual a menos log de 9 vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Tem uma propriedade do logaritmo que eu digo assim, que diz o seguinte: o log de A vezes B é igual a log de A
mais log de B. Lembram dessa? A gente vai utilizar nessa questão. Então, eu vou dizer que o pH de menos log, né, desse produto aqui é a mesma coisa que... Vamos ter aqui o menos log de 9 mais o log de 10 a menos 4. Ok? Somente a aplicação da propriedade. Tudo bem? Vamos lá. pH vai ser igual a menos. Eu vou dizer que log de 9 é a mesma coisa que log de 3 ao quadrado. Mais o log de 10 elevado a menos 4 é a mesma coisa que de eu dizer que o menos 4 vezes o log de 10. Porque naquela propriedade, né? O expoente passa aqui multiplicando. Tudo bem? Agora vem. pH vai ser igual a menos 2 vezes o log de 3 pela mesma propriedade. Né? O log de 10 é 1. Ok? 1 vezes menos 4. Menos 4. Aqui esqueci de dizer que é 3, né? Tranquilo, pessoal? Dá para acompanhar até agora? Eu vou dizer que o pH vai ser igual a menos log, ou 2 vezes o log de 3, mais 4. Somente jogo de sinais. Na questão, ele informou que o log de 3 equivaleria a 0,48 mais 4. Menos 2 vezes 0,48 vai dar menos 0,96 mais 4. Isso aqui vai dar 3,04. Tudo bem? Portanto, o pH aproximado, né, de uma solução cuja concentração de hidrônio é de 9 vezes 10 a menos 4 é aproximadamente pH 3. Tá certo? Isso vai estar na letra B. Questão agora de 143 sobre função seno, né? Função trigonométrica. Assusta muita gente, mas também não é nada de outro mundo, claro, desde que você domine conceitos básicos, né, desse assunto. Questão 143. Após um estudo, identificou-se que a movimentação das ondas de uma praia da região Nordeste é descrita pela função, né, h em função do tempo, igual a 1,6 menos 1,4 seno de πt sobre 6, em que h representa o nível da água do mar em metro em função do tempo, nesse caso em hora. Nessas condições, qual é o primeiro horário do dia em que o nível da água é máximo? Veja, quando a questão, sobretudo envolvendo seno, né, pede o valor máximo ou mínimo, a gente sabe que o valor máximo do seno é 1 e o valor mínimo é menos 1, lá pelo ciclo trigonométrico, né? Então a gente vai ter que achar aqui qual é o valor, né, de t para que o seno de πt sobre 6 seja igual a menos 1. Por que a menos 1? Porque quando eu coloco o valor menos 1,4 vezes menos 1, esse valor vai dar positivo, para que somado com 1,6 dê 3 metros. Concorda? Então, como tem um sinal negativo ali antes de 1,4, o valor máximo dessa onda da maré, ou coisa do tipo, do nível do mar, ocorrerá quando o seno de πt sobre 6 for menos 1. Entende? Se eu quisesse saber qual é o valor mínimo, eu ia calcular dessa forma, sendo que aí eu utilizaria o seno de πt sobre 6 como sendo 1. Beleza? E aí, essa é a chave da interpretação da questão. O resto é cálculo muito besta. Mas vamos lá. Então, nessa questão, geralmente quando a questão pede um nível máximo, ou valor máximo, valor mínimo, quando se trata do seno, ele ou vai ser 1, que é o seno de 90, ou menos 1, que é o seno de 270, 3π sobre 2, tá certo? Como ele quer aqui o valor máximo, a gente há de convir que se esse
valor aqui, né, for menos 1, ou seja, negativo, quando eu fizer esse jogo de sinal aqui, o menos com menos mais, o valor da altura total vai ser máxima. Se eu coloco aqui toda essa parte aqui, ó, equivalendo a 1, né, ficaria 1,6 menos 1,4 vezes 1. Isso vai dar 0,2. Não seria o valor máximo, mas sim o mínimo. Não sei se vocês conseguem captar. Então, o valor máximo vai acontecer quando tudo isso aqui, ó, for igual a menos 1. Tranquilo? E aí fica simples. Qual é, né, o valor do ângulo em que o seno vale menos 1? Seria 270 ou 3π sobre 2. E aí eu posso dizer que 3π sobre 2, que é o menos 1, né, seria igual a esse valor aqui. Tudo certo? Tudo bem? πt sobre 6. Tranquilo? Corta o π, né? 2t igual a 18, t igual a 9. Ou seja, o primeiro horário, né, em que o nível da água será máximo será às 9 horas, e isso está na letra C. Bem, espero que vocês tenham gostado. A gente passeou, né, por assuntos que muitas vezes causam temor nos alunos, mas que, se você domina o conceito básico, você está acostumado, você conhece estilos de questões desses assuntos, sobretudo esses de matemática, de química, de física, você consegue encontrar uma saída rápida e correta para esses problemas. Tá bem? Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar. Eu sempre estou acompanhando o comentário de vocês e levando em conta o comentário de vocês, tá certo? Isso conta muito, inclusive, para o algoritmo do YouTube espalhar os nossos vídeos. Este vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço de coração, forte abraço e até mais.